E antes da gente começar, eu quero apresentar para vocês uma pessoa que está sendo muito especial nesse momento, ajudando aqui, a Ale. Ela está fazendo a tradução simultânea para o espanhol. Então, a gente está com uma casa cheia com hispanohablantes também. Então, bem-vindas as pessoas hispanohablantes e gratidão, graças, Ale, por traduzir. Então, tá mais bonita do que nunca essa nossa sala aqui. Nossa, 40 pessoas num sábado de tarde. Eu estou me sentindo até popular, assim, estrela de cinema. Então, gente, acho que é assim, o tema motiva a gente, né? Estimula que a gente fica curioso para saber o que que é essa história desse eclipse, o que está acontecendo no céu, né? Como é que é isso? Eclipse suscita muito algo no inconsciente coletivo das pessoas, mesmo do tipo, uau, tragédias, medo, desastres. O que que é o eclipse, né? E realmente, assim, existe algo que está impregnado dentro do imaginário da gente, dentro de um inconsciente coletivo. Sim! Então, antes de começar a falar sobre isso, a Ale está me pedindo aqui para explicar para as pessoas como colocar o idioma. Você vai encontrar aí embaixo, na barra de ferramentas do seu Zoom, três pontinhos, um do lado do outro. Maestri, voy a explicar eu, porque elas no van a comprender las de español, que son quien Ah, tiene que mudar. Deixa eu botar você no destaque. Você explica. Ok. Bueno, voy a explicar a las personas de español, voy a explicar a las personas de español, ¿sí? No se te Entonces, escucha, tía Ale. Não se No, ouve. Tem que botar no. no, porque vos estás en traducción ya, Alejandra, ¿estás en traducción? É, Bueno, tienen ahí abajo tres puntitos, entran ahí, está escrito traducción, y ahí eligen el idioma. ¿Ok? A ver quiénes están aquí de español. você conseguiu. Peraí. Espera que veo el chat que no vi. Bárbara. Bárbara, ¿ya conseguiste entrar? Y dice que Ale no se escucha, a ver. É. Ale, a gente não está te escutando. Você precisa mudar o seu para. ah, Porque Ale está en traducción, entonces los que entren en la traducción de español la van a escuchar a Ale. é. Solo ellos. Ahí está, sí se la escucha a Ale, perfecto. Então se escuta. Tá. Está escuchando. Todo perfecto, entonces, ahí puse, está. Boa aula, então. Bem-vinda, Drica. Graças, Sarasvati. Ótimo. Então, estamos todo mundo. Aire fala, solo quando le hablas a Sarasvati te escuchamos. sí, estaba hablando para las personas que habían quedado retrasadas en portugués, pero ya aclaró Sarasvati. Entonces, ahora voy para español directo. Sim. Todos escutam, Ale, quem está com a tradução para o espanhol? Sim? Tá. Então, ótimo. Então, vou tirar o seu destaque, Ale. Então, vamos voltar para o tema, né? Esse tema do eclipse. Esse eclipse, ele vai acontecer na terça-feira, entre terça e quarta-feira, né? Entre o dia 17 de setembro, ele começa a acontecer por volta de 21h40, por volta desse horário, mas muito imperceptível, né? O auge dele é às 11h30 da noite e ele vai finalizar na madrugada já do dia 18. É um eclipse parcial penumbral. O que que significa isso? Né? Vamos lá, né? Aos poucos, assim.
os eclipses, eles acontecem, eles são uma espécie de alinhamento, né? Todos os meses, na lua cheia, tem um alinhamento de Sol e Lua, um de frente para o outro, né? E na lua nova, eles estão conjuntos, é uma conjunção. Então, é um alinhamento sempre, todos os meses, em toda a lua cheia. Mas o que acontece no período do eclipse, que pelas órbitas, né, da Terra, da Lua e do Sol, tem um alinhamento em que a Terra fica alinhada entre, né, os dois astros. Eu tenho a Lua, a Terra de um lado, a Lua de um lado, a Terra no meio e o Sol do outro lado. Então, a luz do Sol não consegue chegar completamente na Lua. Então, essa passagem dessa sombra pela Lua, dessa sombra da Terra pela Lua, é o eclipse. Aí o que acontece é que, dependendo do período, né, desse alinhamento, esse alinhamento, nesse momento, ele não está completo. Então, a gente não vai... É um eclipse menor. Ela é pequenininha a sombra, né? Como se tivesse assim, eu tivesse o Sol aqui, a Terra aqui, a Lua aqui. Então, a sombra, ela tá pequena, né? Em relação... Ela vai pegar uma bordinha. Como no flyer que coloquei para vocês, que é uma mordidinha, né? Da sombra da Terra. Eu tô na sala da tradução. Ah, tá. Desculpa aí. Estava vendo a Ilde falar que alguém tinha entrado na sala da tradução. Falei, opa, todo mundo está me escutando bem, né? Tá. Vocês vão me avisando. Obrigada, gente. Então, vamos lá. Isso é o eclipse, né? E o eclipse, ele acontece naturalmente. É uma coisa absolutamente natural. Não é nenhum evento diferente dos ciclos naturais. Todos os anos a gente tem eclipse, dois momentos de eclipse, normalmente por volta de 4 eclipses, porque eu tenho um da Lua e um do Sol num determinado ponto, e aí passa, né, 6 meses depois, eu tenho de novo da Lua e do Sol, ou do Sol e da Lua. Isso vai variar, depende desse alinhamento, tá? Então, não é nada assim, ai, gente, eclipse é uma coisa muito rara. Quando são eclipses totais, alinhamentos muito precisos são mais raros. Mas os eclipses, eles acontecem corriqueiramente, né? Todos os anos a gente tem pelo menos dois momentos, né, em que acontecem. Então, a gente vai ter agora, nesse ciclo desse momento, a gente vai ter esse eclipse acontecendo, o eclipse lunar, no dia 17, com a lua cheia, e no dia 4 de outubro, a gente vai ter, na lua nova, um eclipse solar, também parcial, também não é um eclipse total solar, tá? Então, só para desmitificar um pouco dessa coisa assim que as pessoas ficam achando, uau, que coisa rara o eclipse. Não é, né? Ele tem. E da mesma forma, eu considero que, como tudo que é dos ciclos e da natureza, tem uma função na natureza. Tem uma função de necessária, né? Necessário que aconteçam os eclipses. E aí eu estava falando, né, historicamente, só para dar um panorama, assim, historicamente os eclipses, eles causavam muito temor, muito medo. Porque imagina, né, lá para os antigos, que recebiam a informação toda através da sua observação, aquele momento em que o astro, um dos luminares, ou a lua ou o sol, era ocultado, né, no seu auge, era assustador, né? Porque não se tinha ainda uma explicação. Depois, é claro que isso foi surgindo, né? Esses ciclos, eles eram documentados e eram ensinados de boca a boca, né? De mestre para discípulo, para as pessoas, então as pessoas foram tendo consciência. Mas tinha esse medo desse ocultamento, como se algo tivesse sendo destruído aí. Então, a gente tem, já vindo assim pelo nosso inconsciente coletivo, essa sensação de que pode ser um momento de realmente
transformações muito profundas e de, enfim, temor, né, de algo acontecer. E é claro que também existia todo um processo de observação, né? Que é assim que a astrologia começou, lá na antiguidade, através da observação, do observar o que acontecia no céu e fazer referências com o que estava acontecendo na Terra. Olha que legal, a Clau está colocando, se que, quienes entram e querem escuchar em espanhol, há que ir à interpretação e elegir espanhol e silenciar o áudio original. Pronto. Então, eu com o meu portunhol, péssimo. Então, assim, esses antigos, eles começaram a fazer essas percepções, né? Essas observações. Acontecia um eclipse e algumas coisas eclodiam. O que acontece? O eclipse, ele é uma espécie de gatilho mesmo. Ele é como se fosse uma possibilidade de um transbordamento, né? Ele pega determinadas energias que estão muito inflamadas, digamos assim, e ele eclode essas energias, como um vulcão que entra em erupção, né? Então, ele faz esse movimento de colocar para fora, de fazer acontecer. Então, os antigos eles já começaram a ver. Tinha duas civilizações em crise, brigando entre si. E aí aconteceu o eclipse, e aí estourava uma guerra. Mas não foi o eclipse que fez a guerra acontecer. A guerra, ela estava sendo construída. Ela estava ali. O eclipse, ele é o estopim. Ele tem uma função de estopim. Ele tem a função de ser acelerador, de ser um portal de transformação, né? De ser um portal de ser um catalisador para situações que estão numa eminência. Dentro de um contexto bem privado, né, da vida íntima. Um casal que já está numa mega crise. De repente, é no momento do eclipse que eclode uma briga ou uma descoberta de uma traição ou uma situação que se torna insustentável. Aquilo que vinha sendo empurrado com a barriga entra num ponto de insustentável e aí as coisas acontecem, né? Não é, então, só para deixar bem claro, não é o eclipse que cria a tragédia. São tragédias anunciadas que o eclipse ele gatilha, né? Ele faz acontecer. Então, essas são as forças, né? Que naturalmente o eclipse. A Natasha está fazendo uma pergunta muito interessante aqui. Se catalisa apenas coisas negativas ou pode eclodir coisas positivas que estão em construção? Normalmente, Nath, as coisas positivas, elas respeitam um ciclo de tempo. As negativas é que a gente vai abafando, abafando, abafando. Você não segura algo de um positivo para acontecer. Se ele, né? Se ele está acontecendo, você já está. Pode sim, pode ser um momento, sim, de uma descoberta de algo novo transformador e bom, né? Mas, normalmente, as coisas boas, elas seguem um passo a passo. Elas não ficam ali abafadas, como no caso das negativas, né? As negativas é que a gente comprime. Não, não quero ver, não quero deixar isso acontecer. Então, você esconde e oculta as boas. Agora, muitas vezes, essas coisas que parecem, num primeiro momento, negativas, elas podem se manifestar como boas. E eu gosto muito de ver nesse sentido, né? Então, digamos, um trabalho que você não aguenta mais, você não tolera mais, aquilo não faz mais o menor sentido para você. Você está indo lá empurrando com a barriga, você não quer ver. E aí, de repente, num período de eclipse, aí não necessariamente é no dia do eclipse, né? Mas num período de eclipse, você acaba, enfim,
tendo uma situação insustentável em que ou você pede para sair, ou alguém te convida a se retirar daquele trabalho, mas aquilo já estava eclodindo, né? E aí você só finaliza. E aí te liberta, né? Te liberta de uma amarra que estava prendendo você. Então parece algo ruim, ó, perdi um emprego, tive que sair, né? Tive um conflito. Mas não, é um processo natural que estava sendo abafado. Então, eu gosto de usar, assim, essa forma de ver, sabe? Que eu acho que faz mais sentido, né? Então, assim, na astrologia, qual é o significado, então, né? Do eclipse em si? Eles são momentos de transição. Eles simbolizam esses momentos em que tem algo finalizando e que tem algo começando, né? Nesse eclipse que vai acontecer no dia 17, a Lua vai ser eclipsada no signo de Peixes. Quem tem acompanhado comigo o curso de astrologia já está, né, aprendendo um pouquinho, já está entendendo que Peixes é o último signo do zodíaco. Então, ele é um signo de encerramentos, de fechamentos. E se o eclipse já naturalmente significa um encerramento de algo e o começo de algo novo, esse mais ainda, porque nesse a Lua está em Peixes e ela vai estar ali fechando esse ciclo, encerrando, finalizando, né, mudando, transformando, né? Então a gente vai ter muita coisa sendo transformada. O potencial transformador desse eclipse é muito grande. Normalmente, a potência dos eclipses, ela também tem a ver com esse alinhamento preciso, né? Então, se a Lua está muito alinhada com a Terra e com o Sol, e esse eclipse, quanto mais completo, digamos assim, é o eclipse, mais a sua potência, o seu poder de ação, inclusive de transformação. Nesse caso, ele seria um eclipse muito leve, porque ele é um eclipse bem parcial, né? Muito pouquinho do que vai se ocultar. Porém, ele também está trazendo uma mudança de eixo. A gente está ainda com os nodos lunares. Aí, nodos lunares é uma questão que é mais complexa, um pouco eu não vou me demorar muito explicando, mas são pontos relacionados a essa órbita da Lua e do Sol e da Terra que demarcam mais ou menos áreas onde vão acontecer os eclipses. E esses pontos são chamados de nodos lunares. Lá na antiguidade eram cabeça e cauda de dragão, né? São os pontos onde a gente interpreta na astrologia como direções que a gente vai seguir nesse novo momento. Os nodos lunares, eles indicam as áreas onde estão acontecendo os eclipses. E os nodos lunares ainda estão no eixo Áries-Libra. Só que eles já estão no finalzinho, digamos assim, né? No finalzinho desse eixo. Então, estão próximos o suficientemente desse ponto onde está acontecendo o alinhamento de Terra, Lua e Sol, né? O suficiente para que aconteça um eclipse. Então, os nodos lunares não mudaram ainda, mas a gente já mudou o eixo do eclipse. A gente já está experimentando um eclipse no outro eixo, que é o eixo Virgem, Sol em Virgem, Peixes, Lua em Peixes, né? Não sei se essa parte ficou muito complexa, principalmente para quem está chegando agora e que ainda não está muito por dentro dessas dinâmicas, mas não se preocupa, tá? Essa é uma questão técnica aqui. Mas o que vocês precisam só entender agora é que tem um eixo novo se apresentando. O que são eixos? Eu vou abrir aqui o mapa rapidinho para vocês, para mostrar para vocês, para ficar um pouquinho mais claro aqui visualmente. Ó, então, se eu tenho aqui é o mapa do eclipse, tá? Do dia do eclipse. Esses colchetinhos aqui, esses iconezinhos aqui, eles são os nodos lunares, tá vendo?
Você está vendo que eles ainda estão no eixo Áries, Libra. Um eixo são os dois lados aqui dessa esfera, né? Desse círculo, dessa mandala astrológica, né? Então, existem... A gente trabalha muito na astrologia com os eixos, porque são opostos, né? Signos opostos se complementam. Então, a gente estava vindo nesse trabalho, nesse eixo, nó do norte em Áries, nó do sul em Libra, e a gente está passando nesse momento para o eclipse vai acontecer aqui, ó, com a Lua em Peixes e o Sol em Virgem. Mudou o eixo, tá vendo? Saiu daqui para cá, tá? E o Sol, né, que seria daqui para cá, tá? E aí cada eixo trata. Eu já vou voltar com o mapa lá, porque depois a gente vai interpretar ele. Cada eixo trata de determinados assuntos complementares, temas complementares. Qual era o tema tratado pelos nodos lunares no eixo Áries, nó do norte em Áries, nó do sul em Libra? A gente estava sendo chamado, e ainda está, porque os nodos lunares ainda estão ali, estávamos sendo chamados para a gente olhar para a gente. Afinal de contas, quem sou eu nesse momento? Como estou me desenvolvendo? Como estou crescendo? Como está a minha evolução pessoal, espiritual? O que eu estou fazendo com a minha história? Eu sou o protagonista da minha história. O que eu estou fazendo com a minha história? Onde está a minha responsabilidade? Áries fala de identidade, de você ser o protagonista da sua história, né? Então era esse o chamado nesse momento, né? Para a gente olhar para a gente e o quanto a gente está cuidando da nossa própria história, cuidando da nossa própria vida, aprendendo a se cuidar, aprendendo a, enfim, se autoconhecer, aprendendo sobre si mesmo, né? Se estruturando, se fortalecendo, né? Tomando as rédeas da sua própria vida em detrimento de Libra, que é o olhar só para as relações. Então, o quanto eu estava deixando de ser eu mesma para atender os interesses do outro. O quanto eu estava me anulando pelo outro, que é a dinâmica de Libra. A dinâmica de Libra é tentar atender as necessidades do outro, tentar se colocar no lugar do outro, né? Fazer pelo outro. Então, na verdade, enquanto nodos lunares, nesse eixo, tem um aprendizado aí que era esse. Às vezes, esses aprendizados, eles podem ficar distorcidos, quando, em vez de eu olhar para mim, para minha autorresponsabilidade, para o que eu tenho que fazer por mim, eu, talvez, olhe para o meu umbigo, para o meu ego, e falo, não estou tendo todas as minhas necessidades atendidas, o outro está com mais do que eu. E a gente se tornar agressivo, se tornar competitivo, se tornar egoísta, né? Então, essa é o lado sombra aí, né, do Áries, nesse sentido. E a energia, ela tá aí. A astrologia, ela não fica fazendo uma triagem. Olha, pega só a parte boa daqui. Não. Quando eu tô com uma energia disponível, ela vai acionar muita luz, principalmente para quem está tentando vibrar na luz, mas ela também vai acionar sombras, né? Então, as sombras de Áries, da motivação de Áries, também foram acionadas nesse período. Você vê a quantidade de guerras que estouraram nesse período, né? Todas as questões lá com o Oriente Médio, a gente ainda tem, né, as questões com Rússia, enfim, o planeta, de certa forma, está em guerra, né? E tem muito a ver com essa questão desse eixo que estava acontecendo aí, que é o eixo Áries, Libra, com o nó do norte apontando para Libra. O nó do norte ele tem muito a ver com essa direção que essa bússola nos aponta. É esse norte pessoal mesmo. E aí, quando eu começo a falar de um outro eixo, né, então esse eixo, percebe que esse eixo tem muito a ver com eu e o outro. Um eixo identitário, né? Minha identidade em relação ao outro, ao que eu me construo de mim mesmo para atender ao outro.
Esse é o tema desse eixo, Áries, Libra. E o eixo Peixes, Virgem. A gente tem falado bastante de Virgem, do signo. A gente teve uma roda aqui, falei muito das características virginianas. É um signo de terra, é um signo da matéria, é um signo prático, é um signo do trabalho, do serviço, da rotina. É um signo que fala da saúde do corpo, da saúde da mente, da saúde do planeta. Fala da terra, fala de Gaia, fala de tudo que está palpável, né? Tudo que eu construo aqui com o meu servir nesse planeta, nessa terra, né? Fala dessas questões práticas e materiais. É um dos signos mais práticos de todo o zodíaco. E Peixes. Peixes é o último. Ele fecha a mandala. Peixes dissolve. Peixes não está preso ao que é palpável. Peixe está no inefável, está no imaterial, no invisível, no intangível. Está no que é intuitivo, está no que é sonho, onírico, e também está na ilusão, né? Então, percebe como aqui estou falando do palpável e do impalpável. Estou falando da matéria e do espírito. Peixes fala do espírito. Peixes fala de toda a espiritualidade. Fala das questões psíquicas e emocionais também, né? É água, é fluido, flui, dissolve, não se apega a nada. Virgem é muito apegado, é controlador, quer ter as coisas certinhas. Peixes não tem limite. Expande, mas ao mesmo tempo não tem limite. Então percebe que quando minha bússola começa a apontar para essas questões piscianas, a Filipa está falando que vai sair. Vem, sim, assiste a gravação. Quando a minha bússola começa a apontar para essas questões piscianas, que são desse campo da espiritualidade, são desse campo da intuição, são desse campo das percepções extrasensoriais, são do campo de eu perceber que não tá, todas as soluções não estão só na matéria, elas estão no lugar do invisível, elas estão na mágica, elas estão no não tempo. Virgem é super conectada ao tempo, né? Aos horários, à agenda, ao calendário. Peixes, olha, flui, divaga, né? Então tem um lado muito bonito da gente estar conectando a matéria à espiritualidade, a gente está espiritualizando a matéria, olha que bonito esse chamado. Esse é o chamado para esse eixo. É sobre isso, é sobre espiritualizar a matéria, né? Só que a gente está no momento que a gente tem uma enorme crise planetária acontecendo. É parte da transição planetária. E essa mudança de eixos nodais, ela é extremamente simbólica nesse momento que a gente está passando, em termos de transição planetária. Porque a gente tem um chamado, nesse momento, para a espiritualidade. É um sacode na humanidade. Galera, acorda! Que horas que vocês vão sair desse lugar de ficar achando que é no shopping que está a solução, que é no material, que é no dinheiro, né? Não é. Só que ao mesmo tempo em que a gente está tendo essa questão, né, desse desapegar da matéria nesse momento, a gente está com a Terra queimando. A gente está com o planeta em chamas. E aí, isso não é nem um apego à matéria, né? Porque a gente não está nem olhando para o nosso planeta. Então, é um momento mesmo da gente ressignificar também a forma como a gente está vendo a matéria. Porque a gente está vendo a matéria de uma forma completamente egoísta, distorcida, usando e descartando, sujando, jogando fora, rasgando, né? Distorcendo, corrompendo a vida prática, a vida cotidiana, né? Que poderia ser, deve ser, né?
fica aqui esse chamado, porque ela deve ser. Vamos mentalizar que a gente vai chegar nesse lugar. Que essa vida material, ela deve ser veículo para que a gente espiritualize a matéria. Essa vida, ela está toda corrompida. Então, parte desse princípio que a gente precisa rever tudo isso. O Nó do Sul, que é esse lugar, né, onde está o Sol nesse momento, que é o Nó do Sul, ele é algo que a gente precisa rever, que ele não está funcionando do melhor jeito possível. E é virgem. Vocês estudaram comigo virgem, né? Rotina, hábitos, alimentação, saúde. Como é que a gente está se alimentando? A gente, enquanto humanidade. Talvez um ou outro aqui já tenham mergulhado nesse, né, nesse lugar profundo, assim, e olhando, estejam aí olhando para a própria alimentação. Mas como é que a humanidade está se alimentando? As pessoas estão com uma distorção absurda sobre a forma como elas comem, né? Alguns comendo demais, comendo tudo que é porcaria, comendo comidas totalmente contaminadas de venenos, de agrotóxicos, de químicos. Como que as pessoas estão comendo? Ou outras não comendo. Nunca, assim, muito tempo na história, teve tanta fome no mundo por causa das secas, né? Por causa dessas questões ambientais e planetárias. Então, percebe como esse eixo, ele traz para a gente uma consciência muito grande de que meio ambiente, Terra, planeta, está totalmente conectado com todas as questões espirituais. Que não adianta eu ficar só num campo de, ai, tá bom, eu vou trabalhar o meu espírito e vou meditar, vou ficar aqui, né, fazer jejum e não vou fazer nada, né? O planeta está em chamas, assim. Então, tem movimentos que precisam, tem conscientizações que precisam ser feitas, né? Não dá para eu ir para um sem estar, sem limpar. Porque eu gosto de olhar, né, para esses eixos, para esses nodos, esses eixos nodais, como um lugar onde você transforma e integra o nó do sul. Você já traz aquilo, você já tem aquela verdade. Mas você precisa transformar e integrar, para que a partir dessa sustentação desse nó do sul, você consiga alçar o nó do norte. Consiga alçar essa direção que o universo, que o planeta está pedindo para a gente nesse momento. Mas como é que eu vou usar esse ponto de apoio se ele está totalmente corrompido? O meu ponto de apoio aqui é o nó do sul virgem, é o planeta destruído, é a alimentação distorcida, é o consumismo desenfreado, é uma falta de as rotinas mal organizadas, né? Não mal organizadas, não vou falar assim, mas assim, as pessoas ou trabalhando em excesso, ou não se respeitando, não respeitando os limites do corpo, delas mesmas, né? Esse tempo todo distorcido. Então, tudo isso precisa ser transmutado. É o que a gente precisa, é o grande chamado da transformação e da transmutação desse eclipse, né? A gente está sendo chamado a olhar para tudo isso, né? Então, lembra que eu falei, né? O eclipse, ele vai eclodir algo que está num limiar. O que a gente tem aí num limiar, nesse ponto? O planeta. E a hora que a gente olhar para isso, a gente vai talvez ter um gatilho aí para todas as questões da espiritualidade também. Para que a gente também possa elevar nossa consciência, né? Para que a gente também possa estar mais coerente. Corpo, personalidade, espírito, consciência. Quem é leitor da aura aqui, que está aqui ouvindo essa conversa, sabe do que eu estou falando. É quando a gente alinha, né? Então, para e pensa comigo que corpo e personalidade estão lá em Virgem. Espírito e consciência estão no Peixes. O objetivo é que a gente alinhe, coloque os dois no mesmo horário, né? Não tem uma distância gritante entre eles. Então, a gente vai trabalhar, é o objetivo de trabalho. E olha que curioso, como acontece esse eclipse?
antes dos nodos lunares já terem se posicionado nesse eixo, esse é o primeiro de uma série de eclipses que vai ser longa. Porque a gente começa a ter esse agora, em 2024. Normalmente, os eixos de eclipses, eles duram mais ou menos 1 ano e meio, né? Dessa vez, eles vão durar 2 anos. A gente vai estar vivendo eclipses nesse eixo até 2026, para que a gente possa realmente transformar. Eu, pessoalmente, com a minha visão, que talvez seja muito romântica, mas eu percebo que esse é, de fato, um momento de um despertar coletivo. E talvez a gente enfrente desafios grandes relacionados à natureza, relacionados a talvez catástrofes naturais. A gente está enfrentando, né, gente? A gente está vendo o nosso país em chamas. Eu não sei como está a Argentina, Ale, mas aqui no Brasil tá feia a coisa. Mas a gente está vendo tanta coisa acontecendo. Como que as pessoas conseguem estar nas suas vidas normais? Minimamente, né? É para pensar um pouquinho. O que eu estou fazendo, né? Como é que eu estou em relação a tudo isso, né? Não dá para você ver o país em chamas e você fazer um churrasco no final de semana, mas as pessoas estão fazendo isso ainda. Enfim, então, isso é sobre essa questão do eixo, né? Desse eixo de transformação aí. E aí, essas transformações que elas vêm ali de peixes, né? Que elas vêm do... É um eclipse lunar em peixes, é a Lua. A Lua, ela fala dos nossos sentimentos. A Lua fala do nosso inconsciente, né? A Lua fala daquelas coisas que às vezes a gente... que não são percepções cognitivas, que atuam no nosso corpo emocional, que às vezes a gente não sabe nomear. Em peixes, mais ainda, né? Se às vezes, assim, eu não sei nomear coisas que a Lua está tocando, imagina quando ela está em peixes. Aí eu só sinto. É um enorme sentir, porque é água, né? E fala dessas questões do inconsciente, fala das questões relacionadas a passado, memórias afetivas, inclusive, né? E tem mais uma característica muito importante nesse eclipse. A Lua, ela está conjunta a Netuno. Netuno é o planeta regente de peixes. Netuno é o planeta que rege a espiritualidade, a intuição, os sonhos, esse campo do sutil. É um planeta muito poderoso. Ele tem muito esse poder de fazer a gente acessar energias invisíveis. Agora, ele tem 2 lados, é como eu falei, tem luz e tem sombra, né? Essa luz e essa sombra, ela vai se manifestar mais para quem está mais alerta, a luz manifesta mais para quem está mais alerta, para quem está trabalhando aqueles temas, para quem está mais consciente, e a sombra vai atuar em quem está muito inconsciente. E qual é a sombra de Netuno? Ilusão, escapismo, fuga da realidade, se afogar, né? Netuno é o deus dos mares, arquetipicamente. É você se afogar em excesso de trabalho, virgem, né? Quem não é workaholic e fica lá viciado no trabalho, e esse monte de trabalho às vezes é para não olhar para si mesmo, não olhar para suas próprias emoções. Então, se afogar no trabalho, aí termina o trabalho, vai beber um chopp, uma cerveja, um vinho, uma coisa para não pensar, não se dá o tempo, o espaço, o intervalo para se conectar consigo mesmo, né? Não pensa, vai e mergulha em outra coisa, se afoga em outra coisa. Álcool, drogas. É muito possível que nesse período a gente tome contato, tome conhecimento aí de histórias relacionadas a
excessos de álcool, de drogas, overdoses e outros elementos assim, porque as pessoas estão escapando, evadindo, fugindo de si mesmas, né? E com o Netuno participando desse eclipse, ele estando ali juntinho da Lua, isso é muito possível, né? Isso é algo que tá aí, né? Por outro lado, muitas pessoas que estão mais conscientes e que estão nesse processo de um trabalho interno, de práticas meditativas, de práticas espirituais, essas pessoas podem, com a energia desse eclipse, dar um passinho, subir um degrauzinho na expansão de consciência, né? Na capacidade, enfim, de tocar essa intuição mais profunda, né? E até, assim, chegando mais próximo aí de algo como um tipo de iluminação, né? Então, chamados mesmo. É um momento em que a gente vai viver muitos chamados, porque o espiritual está sendo burilado nesse momento. Sabe, chamados do coração? Nossa, estou sentindo que eu preciso fazer isso. Estou sentindo que eu preciso me envolver com esse tema. Estou sentindo que é a hora de lapidar o meu espírito, né? De lapidar, não é de lapidar, não. Lapidar, né? Tratar do meu espírito. Cuidar, né? Refinar. Então, é um momento maravilhoso para isso. Maravilhoso. Tem esse chamado mesmo. Conversões, né? Pessoas que vão se convertendo e vão caindo a ficha. Uau! A gente pode ver e presenciar milagres. Milagres acontecendo, né? A espiritualidade se manifestando mesmo na matéria. No momento que a gente está vivendo isso. Por isso que eu estou falando que vejo esse eixo, vejo essa série de eclipses que vai começar nesse eixo Peixes-Virgem como um momento crucial nesse aspecto da transição planetária. Estou vendo, sim, com muito otimismo, né? Apesar de saber que a gente passa por desafios, que a gente vai passar por situações difíceis e perigosas ou angustiantes, né? Mas a gente, a travessia disso vai nos levar para um lugar de expansão, né? Vejo assim. Então, eu vou mostrar aqui o mapa para a gente olhar para esse Netuno aqui, né? Para a gente olhar para esses aspectos, porque agora a gente vai começar a falar deles. Então, ó, só para vocês verem aqui o que eu estou contando para vocês, ó, tá vendo a Lua aqui, né? As casas aqui não importam muito. Eu coloquei um horário que o eclipse vai estar acontecendo, coloquei o horário do auge. Mas como ele tem reverberações diferentes, as casas não fazem muita diferença, tá? Mas eu coloquei aqui o horário do auge, então, mas tá aqui, ó, Netuno conjunto à Lua. Netuno está no último grau de Peixes. É o grau 29. É considerado o grau anarético. Ah, a Drica começou a falar astrologuês. A Ale não vai saber traduzir. Grau anarético. Que diabo é isso? É o último grau de um signo. É um grau onde as características desse signo ficam mais concentradas. É tipo quando você toma sei lá, uma bebida e fica lá no fundo do copo todo concentrado do que você fez ali, se é um achocolatado, todo o chocolate está no fundo, sabe? É isso. Então, esse grau, como ele tem as características desse signo mais concentradas ali, ele também tem um senso de urgência. É tipo assim, bicho, tá acabando esse ciclo aqui. Não deu ainda. A gente ainda não conseguiu cair a ficha aqui. Como vamos fazer, né? Então tem uma urgência. E sendo Netuno regente de peixes, o planeta representante da espiritualidade, da intuição, do psíquico espiritual, o que ele está chamando a gente? Acorda! Acorda! Vamos, né? Desperta! Você não veio aqui a passeio, não veio para ir no shopping, não veio para comer churrasco no final de semana. Vamos acordar, vamos olhar para o espírito, né?
E aí a Lua aqui. Então, o eclipse ele acontece aqui com esses caras aqui, ó, com Netuno e Lua, né, no Peixes. Aqui, ó, o Sol do outro lado. É o grau 25, é onde acontece o eclipse, tá? E aí, a gente vai ver aqui que tem outros aspectos, né, nesse mapa. Olha como esse mapa tá rico, né, cheio de possibilidades aqui, de aspectos. Então, eu vou começar falando pelos desafiadores. Vou começar pelos desafiadores e depois a gente vai para os esperançosos. A gente tem um aspecto que eu acho que eu considero que é o mais desafiador aqui nesse mapa, que é essa quadratura aqui em T entre Plutão. Lembra que Plutão acabou de entrar em Capricórnio? Voltou lá para Capricórnio. A gente falou isso na roda do Céu de Setembro. Ele voltou para Capricórnio para fechar as temáticas capricornianas, né? Para transformar as estruturas, para balançar as estruturas de Capricórnio, né? Finalizar esse ciclo. E está fazendo uma quadratura com Vênus, que rege os nossos afetos, os nossos valores, os nossos amores. Vênus domiciliada em Libra, toda poderosa, só que não. Só que recebendo essa cutucada desse planeta, do Plutão, né? Então, colocando em choque tudo o que a gente acredita, tudo o que a gente pensa, tudo o que a gente valoriza. Então, pode sim ter momentos de crises financeiras, pessoais e coletivas. Isso aqui está no mapa do eclipse. Então, ele também pode falar um pouco sobre isso. E Quiron. Quiron está aqui do outro lado, ó, oposto a Vênus e também fazendo quadratura para Plutão. Então, Plutão também está exercendo seu poder aqui, né, sobre Quiron. E Quiron fala das nossas dores, fala das nossas feridas emocionais, pessoais, internas. Quiron, em Áries, ele fala de uma dor que temos da gente não ter conseguido ou achar que não consegue dar conta, achar que a gente é fraco, achar que a gente não é capaz. E aí Plutão vai cutucar essas dores. Ele vai fazer assim, ó, na casquinha da ferida, ele vai arrancar a casquinha da ferida. Ah, é? Você acha que você não dá conta? Vamos ver. Aí ele arranca a casquinha e deixa sangrar mais um pouquinho. Então, isso aqui é um aspecto bem desafiador, porque são é o nosso emocional, são traumas, dores, emoções guardadas, pessoais, né? Bem profundas, mexidas, remexidas aqui por Plutão, que é esse deus da morte arquetípica, da morte da transformação, da possibilidade da gente precisar morrer e virar cinza para que a gente possa renascer como uma fênix. Então, tem muita coisa nossa que vai tá morrendo e virando cinza nesse momento. Muitas partes nossas, né? Que vão estar sendo transmutadas à nossa revelia. Né? Não é porque a gente quis, não é porque a gente falou, eu tô de bobeira aqui, deixa eu aqui matar um egozinho, deixa eu aqui. Não, é um ego que está tentando sobreviver ali e vai precisar, né, ser transmutado, né? Então, esse aspecto, ele é forte, ele está impresso no eclipse e ele pode ser potencializado, ele pode servir de estopim. Está percebendo que são questões que são coerentes, que têm a ver? Se eu estou falando aqui do emocional e material, prático, isso aqui também está manifestado nessa quadratura. Emocional, esse aqui mais prático, pragmático. Tem um embate aí, né, acontecendo. Tem um outro aspecto aqui também de desafio, de certa forma, que é Mercúrio em Virgem, Mercúriozinho aqui, ó, esse planeta, que ele em Virgem fica maravilhoso, porque Mercúrio rege o mental, cognitivo, a forma da gente interpretar o mundo.
E ele em Virgem fica analítico, perspicaz, objetivo, né? Não fica viajando na maionese, ele tem uma visão clara das coisas. E ele está aqui em oposição a Saturno, que está em Peixes, colocando limites nessas questões relacionadas à espiritualidade. Então, esse Saturno em Peixes aqui, ele está fazendo um chamado para esse Mercúrio muito lógico, que está vendo as coisas com objetividade, mas não está vendo com profundidade. Não está vendo lá na sua essência mais profunda do espiritual, né? Não adianta a gente ser prático e conseguir só ver a superfície. Então, aqui também é um chamado para uma profundidade, para uma responsabilidade emocional. Saturno, em Peixes, fala de responsabilidade emocional. Fala da gente ser responsável pelas nossas próprias emoções, né? Então, tem a ver com isso, esse movimento aqui, né? Dessa oposição. A gente tem aqui duas outras quadraturas. Então, são 3 quadraturas nesse céu do eclipse. São mais suaves, tá? Mas tem uma quadratura aqui que é muito forte também, que é Marte em Câncer. Quando eu falei do céu de setembro, que eu contei da entrada de Marte em Câncer, eu expliquei para vocês que em Câncer, as armas do guerreiro, Marte é o guerreiro, né? E ele usa armas. As armas do guerreiro são emocionais. O que move esse guerreiro são as suas mágoas. Mágoas. Câncer é um signo de água, né? Então, as suas águas paradas, aquela mágoa, aquela tristeza que ficou no peito, é isso que vai motivar esse guerreiro para essa batalha. E vocês sabem que quando essa é a motivação emocional, para um guerreiro, não dá muito bom, né? Porque a gente ser motivado pela emoção, isso traz aí uma impulsividade emocional, uma sensação de vitimismo, enfim. E Marte está fazendo uma quadratura para os nodos lunares. Então, quando tem uma quadratura assim para os nodos lunares, o que a gente percebe no céu é como se o destino estivesse atuando. Então, tem algo aqui que está precisando ser transformado, e esse guerreiro se vê aqui num embate, né? A batalha aqui é uma batalha interna. É o Monte Kurukshetra, né? Lá do Arjuna. Pândavas contra Kauravas, internos. É um embate interno aqui entre razão e emoção, entre a matéria e o espírito. Então, isso tudo aqui está sendo mexido e remexido nesse momento, com essa tensão aqui com o Marte. Agora, isso aqui preocupa coletivamente, porque essa energia está atuando em todos, inclusive governantes esquizofrênicos, que têm o poder do botão ali da guerra, né? Então, preocupa, porque podem surgir impulsividades dentro dessas incoerências internas, né? Então, essa quadratura aqui fala sobre isso, tá? É um outro ponto delicado aqui desse mapa. E aí eu tenho aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu olhar só a minha cola aqui para ver se eu faltou falar alguma coisa em relação a esse desafio, que eu tinha anotado algumas coisas aqui. Olha, então é isso, essa tensão emocional em torno das escolhas pessoais e da direção de vida, porque os nodos falam sobre direção de vida, né? Os nodos lunares falam sobre direção de vida. Então, o que eu estou de verdade escolhendo, né? É a gente se colocar como autorresponsável
pelas próprias escolhas, né? E nodos lunares também falam sobre passado e futuro. Falam sobre o caminho da evolução da alma. Então, se eu estava falando ali do nó do norte em Áries, apontando para uma necessidade de desenvolver uma independência, uma assertividade, uma coragem para assumir o meu protagonismo sobre a minha própria vida, lembra sobre isso? Se eu estou falando sobre isso, né? E o nó do sul em Libra, sugerindo esse confronto, essa zona de conforto que a gente tem nos relacionamentos, né? Uma busca de agradar o outro, essas coisas, né? Então, nesse eixo, essa tensão aí, ela vai falar de um desejo emocional por segurança e da necessidade de evoluir na direção das minhas escolhas, de ter coragem de fazer as escolhas corretas, no sentido de me desenvolver, né? Então, essa é uma guerra interna, né? É isso que eu estava falando para vocês, essa direção de vida. Então, tem a ver aqui com essa quadratura. E aí, que mais? A gente tem uma outra quadratura, mais uma. Vocês estão vendo Júpiter aqui, ó? Júpiter em Gêmeos. E ele está aqui, ó, fazendo uma quadratura para Saturno. Essa quadratura, ela já não está mais tão exata, mas a gente ainda sente ela. Vocês lembram, né? Que Júpiter é aquele que tudo expande. É aquele que tudo amplia. É aquele que abre caminhos. E Saturno? Saturno é o que limita. É o que cobra, é o que pressiona. E eles estão fazendo ambos, né? Estão fazendo aqui uma quadratura para Mercúrio, que está em Virgem. Mercúrio, racionalzão lá em Virgem. A razão, né? A lógica, a objetividade. Então, vocês percebem aí que tem uma tensão aí, né? Em relação a Saturno em Peixes, Mercúrio em Virgem, impondo, né, um choque de realidade aí. E Júpiter em Gêmeos querendo expandir. E aí, Mercúrio falando, não dá para expandir, olha aqui, a Terra, a matéria está limitando. E aí, Saturno falando, não dá para expandir se você não se estruturar, se desenvolver, né? Porque ele traz essa questão de uma abordagem de limitação e de responsabilidade. Responsabilidade emocional e responsabilidade espiritual. Está em Peixes. Ele está trazendo esse chamado para os temas de Peixes, que são emoções, espírito, né? Então, é sobre isso. Então, tem uma questão mesmo de cobrar da gente seriedade, maturidade. Não dá para ser leviano. E aí, Júpiter está em Gêmeos, que Gêmeos, às vezes, é muito leviano. Fica na superfície, no raso. Está querendo expandir porque está querendo, né, abraçar o mundo. Mas, vamos lá. Vamos abraçar menos e ser mais responsável? Então, tem esse chamado aí, né? E o Mercúrio em Virgem, todo focado lá, todo certinho, todo se preocupando, né, com uma precisão, análise, detalhe, analítico. É muito bom o Mercúrio em Virgem, gente, é muito bom mesmo. Ele é regente de Virgem. Então, ele está lá no perfeccionismo dele, né, o perfeccionismo lógico. E aí, esse confronto, né, essa oposição aí para Saturno, ele vai ter um bloqueio, né? Ou uma limitação na capacidade de Mercúrio comunicar os limites, né? Pode ter dúvidas, pode ter muita autocrítica, sabe? Pode ter aquele chicotão assim, não estou pronto, não posso. Uma falta de clareza mental, lembra que Mercúrio rege o mental, o cognitivo, né? Então tem a ver, o que tem a ver essa quadratura, né? Essa quadratura aqui, né? Júpiter, Saturno, Mercúrio. Tem a ver com um conflito entre expansão, limitação e precisão, perfeccionismo. E aí, dentro desse contexto geral do eclipse, né,
Lembra que a gente já falamos de vários aspectos desafiadores aqui. Quadratura de Marte aos nodos, quadratura em T de Vênus, Plutão e Quíron, né? Do que eu estou falando aqui? Esse aspecto, ele vai falar para a gente integrar o lado mental com o lado emocional. Essa é a base principal desse mapa do eclipse, né? A gente tem essa necessidade de transformação emocional, de cura espiritual, né? E aí a gente precisa fazer essa transformação, isso precisa passar pelo nosso cognitivo, pelo nosso mental. Então a gente tem que equilibrar aí essas novas ideias. É como se fossem dados novos que a gente está integrando, né? Então é sobre isso, essa tensão intelectual. Ok, nossa, Drica, só tem desafio, né? Nesse mapa. Não tem, não. Tem umas coisas muito legais também. Tem coisas boas, tá? Tem coisas que podem muito bem abrandar e melhorar toda essa dificuldade que a gente vai ter aí, né? Então, a gente tem um triângulo, um grande trígono, né? A gente chama de grande trígono no mapa, que é de Plutão, aqui em Capricórnio, o Sol e Urano. O Sol é a nossa luz consciente, a nossa consciência. Plutão, a transformação. Urano, revolução. Então, é a gente poder ter força de verdade, motivação para fazer transformações conscientes. Inspiração para que a gente possa se transformar. Então, vai ser um momento muito, muito, muito propício, né? Para a gente fazer transformações estruturais, pessoais. Plutão está em Capricórnio. O que ele está mexendo ali são estruturas latentes, né? Então, nesse contexto desse trígono, porque quando eu tenho trígono, eles estão se ajudando. As energias de cada um, por mais densas que sejam, elas estão trabalhando em prol de um mesmo objetivo, né? Então, elas estão num movimento de ajuda. Então, o Plutão aí, ele traz para a gente ele está criando para a gente uma base sólida para a gente usar o nosso poder pessoal, nosso poder interno e a nossa capacidade de regeneração. Lembra da Fênix? A gente tem essa capacidade de regeneração. A gente tem a possibilidade de renovar as nossas estruturas internas. O Sol em Virgem, ele traz para a gente foco, né? Tá aqui, né? Ele traz para a gente foco, objetividade, atenção, né? Ele traz para a gente essa disposição do servir, né? Ele traz para a gente essa vontade de melhorar. Lembra disso que eu falei? Que Virgem é um dos signos que tem mais essa energia de aprimoramento pessoal? É isso que o Sol está pedindo aqui. Então, ele está ajudando a gente a canalizar essa potência de transformação que está vindo lá do Plutão, né? Essa capacidade do Urano de inovar, de sair da caixinha, né? De criar coisas inusitadas. E ele está fazendo isso de uma forma prática e organizada e racional, que é Virgem, né? Com clareza de propósito. Então, é muito maravilhoso esse trígono, né? Esse trígono, ele é lindo. E aí, além desse trígono, ó, que bonito que a gente tem. O próprio Urano, o próprio Plutão estão fazendo um sextil. Sextil é esse aspecto azulzinho aqui, que é menor, tá vendo? 60 graus. Esse sextil, eles estão fazendo para a Lua, tá vendo? Que está aqui em Peixes. Então, eles estão trazendo essa transformação também para a Lua. Olha que bonito isso, olha essa costura, olha esse desenho de pipa que faz aqui no mapa. Isso aqui é muito bonito, gente. Isso aqui é muito desenvolvimento.
E eu tenho certeza que muita gente não está atento a isso no mapa. Muita gente não vai conseguir perceber essa oportunidade de crescimento que o mapa está trazendo para a gente. Então, do mesmo jeito que o Sol ele vai ter ajuda canalizar, né, esse poder de transformação, a Lua ela vai canalizar para o emocional esse poder de transformação. Então, a gente vai estar transformando o consciente e o inconsciente, usando todos esses desafios como potências transformadoras para que a gente saia melhor disso tudo, para que a gente avance, né, alguns graus na evolução. Isso traz também uma sensação de alívio. Porque vai estar tenso, né? Vai estar tenso. Então, como é que a gente alivia essa tensão? A gente se conectando com todas as possibilidades e as práticas e as ferramentas que a gente tem e nos conectem com a nossa própria essência, nos conectem com o nosso próprio espírito. Então, é um momento da gente manter a vibração muito elevada, né? É um momento da gente tá atento aos nossos sonhos, tá atento à nossa intuição, né? Então, é aí que a gente vai tirar partido dessa energia do eclipse, né? Porque a gente vai tirar partido dessas energias benéficas também. Então, assim, é um momento, né? Aí agora, assim, trazendo, né, como um contexto geral, vou até tirar o compartilhamento. Deixa eu ver que tem várias mensagens aqui. Então, Cristiane está fazendo uma pergunta ótima aqui. A Bruna falou que vai ver o final da gravação. Tá, livro da Beth também. A pergunta da Cristiane é muito boa. Peraí, deixa eu só acender a luz. Está perguntando se quem é de peixes ou de virgem é mais afetado pelos eclipses. Depende muito do grau, né? Quanto mais pertinho do eclipse, de verdade, você tiver Sol, ascendente ou planetas importantes, o eclipse ele pode te afetar de uma forma mais profunda. O eclipse acontece no grau 25. Então, se você é de peixes, vê em que grau está o seu Sol, né? Se ele está perto do 25, né? Se ele estiver perto do 25, provavelmente você vai sentir isso de uma forma mais forte. Esse perto, eu digo assim, entre 20, né? Entre 20 graus e 29 graus, já é uma área em que te afeta um pouquinho mais, né? E o ascendente a mesma coisa. Lua, a mesma coisa, né? Então, dá uma olhada aí no mapa de vocês. E aí, qualquer coisa é isso, né? Eu tô aí pelo grupo, vocês podem tirar dúvidas comigo. Ó, no meu caso, por exemplo, meu Sol é em Gêmeos e tá a 20 graus. Gêmeos faz uma quadratura natural para peixes e para Virgem. A diferença é de 5 graus. Eu estou recebendo essa quadratura. Então, o eclipse ele acontece em quadratura ao meu Sol. Também é forte para mim. Às vezes é mais forte o eclipse estar em quadratura com o Sol do que o eclipse estar conjunto. A Lua está conjunta ao seu Sol, por exemplo. Então, me afeta também. Então, é bom sempre a gente olhar, né? Cada mapa é um mapa, a gente faz ali um combinado, né? Como é que ele está atuando, como é que esses aspectos estão atuando no seu mapa. E aí, gente, então eu trouxe aqui assim enfim, umas sugestões, né, para a gente focar a nossa atenção nesse período desse eclipse, nessa semana, principalmente, né, para que a gente seja menos afetado pelas energias desafiadoras. Aí, olhando para esse mapa todo, né, de tudo que eu falei aí. Então, uma coisa que tem um chamado muito grande para a gente é para a gente ter paciência. Paciência e discernimento, né? Por quê? Porque com essas quadraturas todas surgem conflitos. Eventualmente pode ser alguma questão de relacionamento, conflitos internos, conflitos externos, a gente com a gente mesmo, a gente com o outro, enfim.
principalmente nas áreas de relacionamento, lembra? Né? Vênus ali bombardeada, nas áreas de escolhas pessoais, na área de comunicação. Então, a gente tem um convite aqui essa semana, um combinado que a gente vai fazer, para que a gente não reaja impulsivamente. Para que a gente, quando as coisas acontecem à nossa volta, a gente respira primeiro. Não reagir impulsivamente, tá? Por quê? Para que a gente não fique à deriva aí. Que é esse que é o desafio, né? Então, a gente refletir antes de tomar decisões, a gente não usar da impulsividade, a gente acolher o que a gente está sentindo, se colocar no nosso espaço sagrado e olhar para isso de um lugar, de um ponto de vista do espírito, né? E aí, é isso, esse é o convite. Garra na meditação das rosas, mas garra mesmo. Segura e não solta. Tem que meditar todo dia, essa semana, né? Vamos meditar, né? Manter, enfim, quem tem outras práticas além da meditação das rosas ou a meditação das rosas e outras práticas, sadhanas, japa, que você puder de práticas que te conectem a algo maior, a você com seu espírito, né? Esse espaço que você tem, a você prática de silêncio também para você poder se ouvir, né? Você percebeu o quanto tem de escapismo no mapa, né? De armadilhazinhas de escapismo? A gente tem como antídoto para isso, né? A gente não ficar nesse lugar para a gente poder se olhar, né? A gente poder silenciar. Escrever, sabe? Não sei se quem tem hábito, né, de ter um diário, de fazer uma escrita intuitiva, né? Fazer caminhadas, se conectar com você mesmo, ter esses momentos para você, sabe? Não ficar emburacando também, nem num excesso de trabalho em que você não possa pensar, né? Se dá esse espaço de autorreflexão nessa semana, porque ele é muito importante para esse processo todo, né? Outra coisa é a gente não entrar em armadilhas, né, de drama, de projeção, de achar que tem coisas pessoais, né, de que tem um ataque pessoal, né? Essa quadratura, aquela quadratura que eu falei, de Vênus, Plutão e Quirón, ela vai trabalhar com isso, com a gente, da nossa vítima, né? Ai, foi comigo. Não, eu sei, tá chateado comigo, falou de um jeito grosso, estúpido. Não é, calma, respira, sabe? Não é com você. Deixa passar essa semana, né? Sai dessa dinâmica de querer controlar o outro, de querer controlar a reação do outro, né? Fazer uma pausa, assim. Esse eclipse, ele pede pra gente pausa, né? Ele, como ele está acontecendo em peixes, ele pode deixar as nossas emoções mais à flor da pele. A gente está à flor da pele essa semana. Lembra disso. A lua cheia já deixa a gente à flor da pele, imagina com eclipse em peixes, tá? Para a gente não ficar nesse lugar de insegurança retroalimentando isso. Ó, Maria Tereza deu umas sugestões aqui. Meditação, silêncio, danças circulares. Muito bem, Maria Tereza, tudo isso é lindo. A Marinês falando aqui que o ascendente é virgem com Lilith no grau 25 de virgem. É, vai pegar, Marinês, vai pegar. Garra na meditação das rosas, amiga. É isso? Que mais que a gente pode falar sobre isso, né? Se acolher emocionalmente, né? Marte está em Câncer, então ele fica mais emotivo naturalmente, né? Tem muita sensibilidade, essa coisa a flor da pele, né? Então, para a gente não ficar à deriva, à mercê das carências emocionais, vamos se dar colo, né? Se dá colo, se dá aconchego, se presenteia, se dá uma flor, se dá uma automassagem, né? Se priorizar o autocuidado, né? Reservar tempo para você. De novo, né, sobre isso. E aí lembra que Saturno está em peixes, né? Então, fala da gente ter maturidade emocional, né? Não cair na nossa criança ferida. Esse é a grande armadilha aqui, né, desse momento. E aí, gente, a grande potência aqui desse eclipse é a gente se conectar com o que tem de mais bonito, que é essa conexão com o espírito, essa conexão com a intuição, com os sonhos. Escrevam os sonhos, se conectem.
Não, às vezes você acordou, não está lembrando do sonho, mas escreve alguma coisa, porque a possibilidade da gente canalizar coisas, né? Da gente conseguir acessar o inconsciente, acessar o invisível está muito profunda, né? Então, se dá espaço para isso também, né? Permita-se. Quem faz algum trabalho relacionado a artes, né? A quem foi que falou aqui que era danças circulares, né? A Maria Tereza falou das danças circulares, a Sarasvati que pinta. Então, é um momento também para você dar vazão para toda a sua arte, a sua expressão artística. A Ale também, né, que pinta. Então, aproveita esse tempo, né, para isso. Toda e qualquer inspiração, sabe? Artística, de autoexpressão. Música, dança, tocar um instrumento, escrever, pintar. Aproveita esse tempo para isso também, né? E também isso pode ajudar também a dar vazão para muitas questões emocionais, né? E para cura. Esse eclipse, ele tem um potencial de cura muito grande, né? De cura em relacionamentos, né? É, expansão de consciência mesmo. E a gente abraçar as mudanças, sabe? Urano está em touro, gente. Urano está em touro desde 2018. Por que que a gente ainda está resistindo às mudanças? A gente tem que pegar a mudança, dar o braço para ela e falar: vamos embora. Para onde que a gente está indo? Faz a mala e vai, né, Sarasvati? Pega e vai no próximo ônibus. Segura a mudança pela mão e fica amiga dela, né? Então é o momento para a gente fazer isso. E é isso, gente. Espero que tenha sido bom, nutritivo, esclarecedor para vocês. Espero que tenha sido, enfim, que não tenha ficado muita dúvida. Se alguém tiver dúvida, pode falar agora. Abre o microfone, ou escreve aqui no chat, que eu tento elucidar. Eu sei que é muita informação, sempre é, por isso que a gente grava. E aí eu tenho um convite para vocês. Hoje foi bem técnico, né? A gente olhou o mapa, eu esmiucei passo a passo, esse aspecto, esse outro, o que que o eclipse significa, tarará. Foi bem focado nessa parte astrológica, objetiva e técnica. Na terça-feira, que é o dia do eclipse, eu vou conduzir uma roda em que a gente vai falar, eu vou propor alguns rituais para a gente aproveitar essa energia espiritual do eclipse, né? E eu vou conduzir uma meditação. Tudo isso dentro do nosso desafio de 7 dias de magia. Se você não está no desafio, entre no desafio, aproveita essa oportunidade. Basta que você entre no grupo, né? 7 dias de magia, e a gente vai ter propostas para. Começa amanhã, né? E aí, cada dia a gente vai ter um encontro, uma aula, um ritual, uma troca, para a gente despertar essa magia. Porque vocês estão sentindo no céu que tem esse chamado, desse despertar, né? Dessa magia. E aí, na terça-feira, esse ritual vai ser com o eclipse. Então, a gente vai fazer algumas coisas. Eu vou passar uma listinha de materiais. Eu vou pedir que vocês entrem no grupo, porque eu vou pedir os materiais. Eu vou pedir vela, eu vou pedir papel, eu vou pedir, sabe? Vou pedir coisas que vocês levem. Então, para saber o que precisa ter na roda, no dia do ritual, entra no grupo da magia e fica atento. O pessoal do espanhol, a Ale pode passar depois, não sei se a Ale vai estar traduzindo esse dia, mas depois ela também traduz os materiais, tá? Vai ser às 6 da tarde, se eu não me engano, da terça-feira, tá bom? Então é isso, gente. A Maria Inês não vai poder fazer o ritual. Tá tudo bem. Então tá. Então, se não tem perguntas, está todo mundo especialista em eclipse, que seja para o bem de todos, né? Se for para o bem de todos, que se realize. Posso. O convite do grupo. Peraí. Então, a pedidos da Eliane, deixa eu copiar aqui o convite do grupo da magia. O desafio Despertar da Magia.
Vou colocar aqui no chat. Pronto. Clicando nesse chat aí, nesse link aí, você já vai cair num grupo de WhatsApp. E nesse grupo, a gente vai postar os horários, os links, materiais que forem precisos e as gravações. Então, mesmo que você não possa ir, né, depois você assiste as gravações. Qual roda, Hilde? A roda de astrologia? Você não tem? Vou postar aqui o da roda de astrologia. A roda de astrologia, a gente também tem um grupo de WhatsApp e é lá que eu informo quando vão ser nossos encontros. Então, peraí. Já vou postar, gente, rapidinho. Ok. Pronto, copiado. Pode ser, Marinês, faz no dia seguinte. Pode ser. Vai pegar ainda a energia do eclipse. Então, esse último link que eu coloquei é da roda de astrologia. Quem não tá, né, pode entrar. Cristiane falou que amor. Ah, tá. A Hilde pediu o da roda de astrologia também. Deixa eu olhar vocês. Deixa eu mudar aqui a visualização para eu poder olhar vocês. Então é isso, gente. Vocês gostaram? Foi bom para vocês? Esclarecedor? Sim? Tá bom. Vamos, vamos dar o braço pro eclipse e ficar amigo dele, né? Em vez da gente ficar com medo dele, a gente fica amigo, integra essas transformações, aproveita e transmuta tudo. E evolui logo. Transição planetária. Que bom, Carliano. Que bom. Muito obrigada. Muito obrigada, gente. Então, a gente se vê na terça. Não, a gente se vê amanhã. Quem for estar no desafio da magia já começa amanhã e amanhã a gente já vai estar junto de novo. Então, ó, um beijo enorme para todo mundo. Agradeço a presença e desejo uma linda noite de sábado. Hoje ainda é sábado, ainda tem domingo. Muito obrigada. Muito, muito, muito obrigada, Ale. Você é incrível. Amo você, minha amiga. Eu também te amo, amiga. Obrigada. Então, até a próxima. Tchau, gente.